Olá, alunas, olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Economia de Mercado do Setor Florestal, ministrado para o curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Pará, campus Altamira. Sou o professor Ademson. Peço que todos tenham atenção aqui aos nossos slides para dar continuidade ao nosso estudo. Muito bem, então, seguindo a nossa disciplina, hoje nós vamos falar ainda, falando sobre a classificação das ciências econômicas e seus fundamentos. Nós vamos falar sobre contabilização, a importância dessa área, da contabilização. Na realidade, ela é contabilidade propriamente dita, e essa ciência ela é tão importante para a empresa, como até mesmo como o seu próprio planejamento, o seu propósito para o qual foi criado, porque a contabilização é que é responsável em medir, registrar todas as rentabilidades, as entradas, patrimônios da empresa. O objetivo principal é justamente medir a movimentação do patrimônio da organização. Então, a contabilização, elas são importantes para as decisões empresariais, elas são baseadas em informações numéricas, em informações que são geradas pela própria empresa, e ela tem duas funções. Ela tem a função interna, que é o controle real e pessoal de todos os acontecimentos empresariais. Ela é a base das decisões, e do planejamento. Ela tem uma função de conduzir a organização para saber qual a melhor forma, o melhor momento de se investir ou de parar o investimento. E ela alimenta toda a gestão da empresa com relatórios numéricos, com relatórios referente à produção, à rentabilidade, a patrimônio, lucratividade da empresa, para que possa auxiliar na gestão da empresa e na tomada de decisão. A função externa é de prestar conta aos proprietários, empregados públicos, serve como base para a tributação. Se for uma empresa de capital aberto, também serve para prestar conta com os seus acionistas. Então, a contabilização ela tem um papel muito importante em todas as empresas, e na empresa florestal ela não poderia ser diferente. Então, a contabilização ela tem 5 elementos, então 5 grandes áreas, grandes campos que ela atua. Primeiro é a própria contabilidade, que ela é considerada que é a linguagem das empresas, Então, um autor aqui, ele fala que a contabilidade é a linguagem da empresa, porque é através dos relatórios contábeis em que a gente toma decisão nas empresas. Então, a contabilidade ela tem a função de fazer a anotação de todas as transações que acontecem na empresa, toda a movimentação de patrimônio. É a contabilidade que é responsável por informar, por anotar, por registrar. Então, a função, o objeto da contabilidade é o patrimônio, da empresa. Também sobre cálculo, de custos e de produção, prestar essas informações. E esse cálculo de custo ele serve para o controle do processo de produção, saber se está realmente dentro do que foi planejado, do que foi abordado. Refere-se à espera de mercadorias, assim como o cálculo do tipo de custos, os centros de custos. É responsável também pela estatística empresarial, então documentos de análise combina a contabilidade, e cálculo de custo. Então ela já combina esses dois fatores aqui. Isso gera assim uma estatística, e essas comparações empresariais, comparações temporárias, elas servem justamente para saber qual é o andamento da empresa, de que forma que a empresa está se comportando no mercado, e até mesmo para a manutenção da mesma. Nós temos também o cálculo de planejamento, que é a condução do desenvolvimento econômico futuro da empresa. Quando se fala de planejamento, nós estamos falando aqui de algo no futuro, de visão, de projetos, e também ela utiliza como prognóstico para cálculo de otimização. E, por último, nós temos os levantamentos especiais. Esses levantamentos especiais são os balanços, balanços sociais,
e a contabilidade verde. Isso aqui já é mais ligado à parte da empresa, né? O levantamento especial ela é mais específica nas empresas florestais, nas empresas rurais, no agronegócio, porque ela mede não só a parte financeira, não só a parte de produtividade, mas também o impacto social que a empresa está causando naquela região. Então, nós temos aqui, referente à esfera do dinheiro, né, e valores e mercadoria, a empresa florestal ela se divide aqui na esfera de dinheiro, né, onde nós temos aqui despesa e receita, né, as reais saídas e entradas de meio de pagamento, confrontação de despesas e receitas, e aqui nós temos a apuração do orçamento, e o resultado é a existência de um caixa. Então, toda empresa ela precisa ter um caixa forte, ela precisa ter esse controle entre despesas e receitas, porque aqui é onde começa o equilíbrio da empresa, tendo em vista que as receitas são as entradas e as despesas são as saídas. Mas também nós temos aqui a esfera de valores, que já é um pouco diferente somente do dinheiro. Nós temos aqui o gasto e o rendimento, né, que aqui são as perdas e os aumentos, né, de valores ou de materiais. Essa apuração aqui, apuração de êxito, no caso, são os rendimentos menos os gastos, né, isso aqui resulta no rendimento líquido, e as esferas de mercadorias, que é custo e produção. O que seria o custo? O custo é todo o valor interno dos bens e serviços consumidos para o fim empresarial, ou seja, tudo aquilo que entra na empresa, né, o input, seja ele através de insumo, seja ele através de matéria-prima, ele vai passar por um processamento, e a produção é o valor interno de toda atividade produtiva da empresa, né? Ou seja, o que vai gerar bens e produções para fim empresarial, que nós consideramos aqui como produção ou o output, ou seja, a saída. Somente para fins internos da empresa que nós temos a apuração da produção, tá? Que é a produção menos os custos. Quanto à receita e despesa, então nós temos aqui receita, despesas causando o êxito, né? Com referência direta aos objetos empresariais, por exemplo, salários dos trabalhadores, né? Isso aqui não tem como a gente fugir. Então, a receita causado como êxito, ela é como se fosse algo obrigatório. E aqui nós temos as despesas não causando êxito, né? Que seria a parte neutra, né? A respeito do conteúdo, ou seja, não imediatamente ligados aos objetos empresariais, né? Por exemplo, donativos, a Cruz Vermelha, né? Então, nós temos aqui pagamentos de um ou outro, pagamentos em um outro ano econômico, né? Então, nós temos essas duas opções aqui, que nesse caso aqui, eles não causam nenhum êxito. Então, o registro na contabilidade, ele aparece um pouco diferente em relação aos custos fixos, custos variáveis. E aí nós temos aqui relacionado agora também sobre rendimentos, né, e gastos. O que seria o rendimento? Rendimento de objetivo. Imediatamente ligado com os objetivos empresariais, bem como renda de venda, madeira cortada e ainda não vendida nas produções. Então, quando se fala do rendimento de objetivo, levando em consideração aulas anteriores que nós falamos sobre a subseção, né, aquele subgrupo de objetivos, o rendimento de objetivo é ligado àquilo que foi programado, àquilo que foi planejado e àquilo que foi previsto. E o rendimento ele está em cima daquilo que estava previsto, aquilo que foi planejado anteriormente, que estava no projeto, mesmo não vendida. Aqui ele coloca, inclusive, a Maria cortada, e mesmo as não vendidas, mas ele entra como rendimento do objetivo, certo? O rendimento neutro, não para os objetivos empresariais ou durante outro período, né? Podem ser distinguidos em rendimento neutro, é aquele respeito ao período de pré-pagamento, rendimento neutro a respeito do conteúdo, né? Que é no caso de arrendamento de terra, de área,
Rendimento extraordinário, né, que é o aproveitamento de madeira depois, né, de uma calamidade, e o rendimento como consequência da avaliação, que aqui é o valor da venda mais alto, né, o rendimento, melhor, o valor de venda mais alto de uma máquina depreciada. Tá? Nós vamos falar também sobre esse conceito de depreciação. Gastos com objetivos, nós temos aqui o gasto objetivo e o gasto neutro. O gasto com os objetivos conforme a mesma coisa do rendimento objetivo, é ligado, né, com os objetivos da empresa, aquilo que foi proposto, e os gastos neutros, né, não são feitos para os objetivos empresariais ou não são feitos durante um outro período, né? Pode ser distinguidos como gasto fora da empresa, gastos extraordinários, por exemplo, um incêndio na floresta, gastos com causa da avaliação, exemplo aqui, depreciação mais altas, né? A depreciação é nada mais nada menos, gente, do que a perda de preços de maquinários e equipamentos, tá? Quanto à produção de custo, né, que é o que nós falamos que é um controle mais interno, nós temos aqui a produção verdadeira e produção acessória. A produção verdadeira ela corresponde à finalidade e ao objetivo da empresa. Se vocês observarem, quando se fala de algo mais direto, nós estamos ligando aos objetivos que foram propostos, né, que foram falados em áreas anteriores, e a produção acessória ela funciona como auxiliar. Então, são produções, por exemplo, feitas pelo proprietário. Aí nós temos as mesmas coisas nos custos, né? Tanto os custos verdadeiros como custos acessórios, ligados com finalidade ou com objetivos da empresa, também a mesma coisa, e os custos acessórios, né? Que são custos auxiliares, podem ser diferenciados, né? O salário calculado de proprietário, o aumento calculado para custo de riscos, né? Isso aqui a gente vai falar também um pouco mais à frente, custos em consequência da avaliação e custos de juros para capital próprio. E aqui na receita nós temos algumas diferenças, né? Nós temos uma tabela, um quadro que fala um pouco mais, né? Então, por exemplo, receita, ela é igual ao rendimento, então receita é a mesma coisa do rendimento, né? É a venda da madeira à vista, né, no período, ou seja, nenhum rendimento, por exemplo, tomando crédito pagamentos para madeiras, né, fornecida em um período anterior. E aqui nós temos a explicação. No caso, nós temos aqui também rendimento igual a receita, aqui também venda à vista, né, de madeira no período. E aqui nós temos o rendimento da empresa, que é o rendimento ligado também ao objetivo, né? Por exemplo, madeira cortada e vendida no mesmo período, certo? Produção verdadeira, exemplo, madeira cortada e vendida no mesmo período. Então, a contabilidade, trocando em miúdos essa tabela, a contabilidade ela tem um dos princípios que é justamente o registro desse material, ou seja, dessa venda feita no período que aconteceu. Então, isso aqui é um dos princípios da contabilidade. E essa contabilização ela é super importante para ser feita dentro das empresas, para que ela possa realmente demonstrar o real valor por aquele, dentro daquele período. Tá? Então, nós temos também a mesma coisa com despesas. O que são despesas? Despesas são os gastos, né? Que ele dá o exemplo de compra de material, né? Que será pago e consumido no mesmo período, dentro do período. Aqui, novamente, ele fala sobre os gastos, né? Gasto com a empresa, gasto ligado ao objetivo, ou seja, quando se fala de objetivo, nós estamos falando de algo que já estava previsto, tá? E ele obedece aqui a mesma regra que nós falamos anteriormente, né? Ou seja, tudo que foi despesas ou receitas baseado no princípio, né, um dos princípios da contabilidade deve ser registrado dentro do período. Esse outro quadro aqui, ele fala sobre as alterações do valor do estoque, né, da empresa florestal. É uma problemática de avaliação de incremento, né, taxa de corte realizado por quantidade e valor, né, quanto ao abordagem de solução.
Então, nós temos aqui a comparação patrimonial, que é especialmente conveniente para empresas florestais com o estoque total crescendo. Nós temos resultado de corte realizado, né? Corte realizado significa rendimento, teoricamente errado, mas pragmaticamente fácil para realizar. Rendimento é igual ao valor do corte realizado. Aqui nós temos problemas de flutuações, né, do mercado, né, calamidades, né, e pode influenciar a quantidade do corte também. Já o resultado de incremento, que também é um rendimento teoricamente correto, mas praticamente impossível determinar exatamente o incremento corrente anual. Por quê? Porque nós temos uma problemática. Qual é a problemática? Além disso, o incremento não tem uma relação imediata às possibilidades contemporâneas, né, reais. Então, é algo que não conseguimos aqui. Não conseguimos prever, né? O resultado da taxa de corte planejada, né? A taxa de corte planejada, ela também é igual ao rendimento. Preço de mercado na quantidade de madeira por espécie de madeira, né? Sortimento, forte, plano de manejo, né? Então, isso aqui já é uma solução mais pragmática. E são as situações onde pode ocorrer o valor, né? Alterações do valor de estoque nas empresas florestais. Então, nós temos aqui um exemplo de forte influência externa, né? Vocês podem ler depois com mais calma na apostila de vocês, que foi disponibilizada, sobre cada um desses itens. Mas essas alterações, elas são muito comuns nas empresas florestais. Não só nas empresas florestais, mas nas empresas como um todo, elas são muito comuns, porque ela depende muito do ambiente externo. Ela tem uma influência muito forte do ambiente externo, assim como esse quadro está demonstrando. Um outro critério que a contabilidade usa é a que nós chamamos de contabilidade por dobradas partidas. Significa o quê? Que a contabilidade por dobradas partidas é um sistema de contabilidade que, além da recolha de receitas e despesas, também permite reconhecer a alteração de valor, bem como os rendimentos e gastos. Cada conta possui um lado esquerdo e um lado direito, que é o débito e o crédito. Nesse conceito de contabilidade, significa que quando eu tenho um débito, significa que esse valor ele entrou para a empresa. Ou melhor, um investimento. Por exemplo, um investimento. Eu preciso fazer um investimento em um maquinário, né? Um novo maquinário, ou insumos, alguma coisa. Então, significa que eu estou tirando esse dinheiro de algum lugar, ou seja, no caixa, por exemplo. Vamos colocar aqui o crédito como caixa, é o dinheiro que está em caixa. Esse dinheiro nós podemos ter no caixa, podemos ter no banco, podemos ter de financiamento ou capital próprio. E o débito aqui seria uma máquina. Vou colocar aqui, máquina. Certo? Como é que funciona a partida dobrada? A partida dobrada é um critério, né, uma ferramenta da própria contabilidade, que foi criado aí, uns 2 séculos aí, mais ou menos, e permite que a cada conta que é feita, ou seja, a cada gasto que eu tenho, ela tem que dizer de onde saiu o valor. Então, quando ele entra aqui, a contabilidade ela vai calcular o seguinte: eu tenho aqui um investimento em máquina, a débito de máquina, significa que esse valor foi investido numa máquina. A crédito de quem? Crédito é porque saiu. A crédito de quem? De caixa. Significa o quê? Significa que eu tirei dinheiro do caixa e investi em uma máquina, certo? Quando se fala de dobradas partidas, significa que o mesmo valor que saiu do caixa, ele tem que ser convertido no maquinário, que é justamente para não haver erros. E quando há erros, que esse valor não bate, aí é muito mais fácil de você identificar. Então, isso aqui é uma ferramenta da contabilidade que se utiliza bastante para fazer esse tipo de movimentação patrimonial. A contabilidade em si, gente, ela é uma disciplina, ela é uma ciência social, apesar de muita gente pensar que isso é uma ciência exata, na realidade ela é uma ciência social, que registra, né, todas as movimentações patrimoniais. Quando se fala de movimentações patrimoniais, nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de bens, nós estamos falando de
de imóveis, né? Nós estamos falando de inúmeras coisas. E aqui nesse quadro a gente tenta explicar, o autor tenta explicar um pouco sobre o que é a contabilidade, né? Então acompanhe comigo. A notação completa, atual, cronológica e segundo plano, né, que é sistemático de todas as transações da empresa por conteúdo e valor, né, são feitos pela contabilidade. E aí nós temos alguns elementos característicos da contabilidade, lembrando que nós vamos ver apenas os conceitos, né, nós não vamos fazer cálculo, nem utilizar as fórmulas, né, porque a nossa disciplina é conceitual. Então, nós vamos ver aqui sobre alguns elementos característicos da contabilidade, como, por exemplo, a escrituração mercantil. A escrituração, gente, é a principal atividade que a contabilidade faz, que é nada mais nada menos do que anotar, né, as transações contábeis, né, de uma forma sistemática. Hoje já existem inúmeros sistemas, né, de gestão que já fazem isso, mas antigamente tudo isso era feito em livros, né? Até hoje eles são chamados de livros, né? Então nós temos aqui a escrituração natural monetária, né? Aí nós temos alguns livros técnicos, livros periódicos, por exemplo, o próprio livro caixa, ele é ou seja, é o início, né, da contabilização. Então você tem a movimentação do livro caixa, que é aquele caixa diário, né, a movimentação de caixa. E essa movimentação de caixa ela gera um outro livro, né, que é o fluxo de caixa, né, que já é um controle um pouco maior, né, porque aquele movimento de caixa que nós conhecemos, né, muito comum nas lojas, é onde eu determino qual foi a entrada, se foi venda, né, se foi que tipo de produto que eu vendi. Já o fluxo de caixa, né, que é o livro maior, o movimento de caixa, o livro caixa, né, podemos dizer assim, ele já é o resumo do dia, né, do livro diário, né? E esse livro diário já é um outro livro que a contabilidade gera. Então, todos esses livros, eles têm uma importância e têm uma característica individual, mas todos eles servem para ser transcrito essas contabilizações, né? Então, é por isso que existe esses livros, esses formatos que hoje, na maioria das vezes, a maioria, né, são feitos em sistemas gerenciais já informatizados. O outro elemento característico da contabilidade é o que nós chamamos de inventário, né? Então, o que é o inventário? É o registro físico, né, de todos os bens por qualidade, quantidade e valor que existem na empresa em uma data determinada, ou seja, dia marcado. A inventariação, no sentido mais amplo, inclui o que? As dívidas, tá? Então, já inclui as dívidas. E o resultado da inventariação é o inventário, uma lista detalhada de todos os bens e dívidas, ou seja, o que tem de bens, né, de mercadorias, podemos dizer assim, e dívidas, né, de uma empresa, e uma ordem sistemática, né? E o inventário pode ser classificado de várias formas. Esse inventário aqui, gente, para vocês entenderem o que é, aquilo que as pessoas falam, fechado para balanço. Provavelmente vocês já devem ter ouvido muitas empresas, né, dizendo que fecharam para balanço. Na realidade, o fechamento para balanço, que eles chamam de balanço, na realidade é um inventário, que é quando você vai contar todas as mercadorias que tem em estoque, que tem amostra, vão fazer uma relação, né, uma comparação com o que tem no sistema, fazer as adequações necessárias, as correções necessárias, para que possam realmente eliminar as falhas, né, e corrigir os erros e assim por diante. Então, ele tem aqui, ó, considerados inventários, né, por exemplo, a parte A, ele classifica aqui como os bens, né, que são os bens fixos, bens correntes, né, contas a receber, de serviços e fornecedores de terceiro, e as dívidas, né, que é o capital externo, são dívidas a longo prazo, a curto prazo, e por último é a verificação do patrimônio líquido, né, que é na realidade a sobra de tudo isso daqui. As empresas florestais, né, geralmente elas vão ter o quê? Elas vão ter praticamente as mesmas coisas, né, mas esses inventários, esse levantamento que será feito, são inventários feitos na própria floresta para saber. Inclusive, vocês têm uma ação, né, um processo de inventário florestal, né, que é justamente nada mais nada menos do que fazer esse levantamento para saber o que tem. Vamos detalhar, né, catalogar todas as espécies que estão ali, as que têm condição ou não para fazer a extração, né, e no fim, né, de tudo gera um relatório.
O outro elemento característico da contabilidade nós chamamos de balanço. O balanço já é a confrontação, né? Ou seja, é a confrontação resumida dos bens, né, por um lado, e das dívidas, né, do patrimônio por outro lado. Na maior parte das vezes, o balanço é feito com um balanço anual, né? Mas isso aqui nada impede que você possa fazer balanços parciais, né, que é o que chama de demonstrativo de resultado. Você pode fazer com menos tempo. E neste contexto, né, a confrontação é o quê? Receitas e despesas, né, e os rendimentos e gastos, ou seja, apuração de lucro e apuração do orçamento. E o balanço ele funciona dessa seguinte maneira. Então, a finalidade do balanço é a descrição, né, de uma situação econômica em forma padronizada e sistemática, né? O balanço ele constitui o relatório, né, fundamental da contabilidade, né? Então a contabilidade ele trabalha em prol disso daqui, né? Uma contabilidade sem relatório, sem balanço não é uma contabilidade, ela precisa dar esse relatório final, né? E para a corrente de escrituração das transações contábeis, o balanço ele é subdividido em contas. Então, nós temos duas contas aqui. Nós temos a conta do ativo e temos a conta do passivo. Onde, na conta do ativo, nós temos aqui os bens e direitos, né? Falando de uma forma mais grosseira, é o que a empresa tem de recurso naquele momento. E no passivo, nós temos as obrigações, né, que a sobra do patrimônio líquido, que fica do lado do passivo. O que é o patrimônio líquido? É tudo aquilo que a empresa tem, menos as despesas, menos as obrigações, e ela fica do lado do passivo. Então, ele é representado por essa, né, a maioria das pessoas não fala que em T ainda, né, então ele é representado por um T, né, que divide, né, essas contas, são divididos em essas contas. E aí, daqui para frente, né, falando de contabilidade, tem inúmeras outras contas, né? Nós temos ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, realizava longo prazo, realizava curto prazo. Aí nós temos as contas, e aí nós vamos colocar conta caixa, conta banco, conta investimento, capital social. Aqui do outro lado nós vamos colocar, ou seja, para cada despesa e para cada receita existe uma conta, um nome, né, que é dado a essa ação. E aí nós temos dentro dessas contas, né, nós temos a contabilidade de custos, né, que é a coleta completa e cálculo de todos os custos oriundos do processo de produção, bem como a averiguação do resultado empresarial, por meio da confrontação de custos e vendas, né, respectivas, com a finalidade de tirar conclusões para a formação da empresa. Então, ela tem aqui na contabilidade de custos, né, que na realidade custos aqui faz parte da contabilidade, e é importante dado para a empresa, nós temos aqui essas três ações. Primeiro, nós temos a averiguação, que é o cálculo para representação, o cálculo para demonstrar mesmo. Nós temos aqui a prognose, que isso aqui é um cálculo de planejamento, ou seja, é aqui na prognose que nós vamos ver se a empresa está indo bem, se eu preciso investir, ou se eu preciso recuar, se eu preciso cortar custos. É aqui onde será dado base para a tomada de decisão. E por último é o controle, né? que é um cálculo para controle mesmo, para saber se a empresa ela está atingindo a meta que foi estabelecida lá em objetivos, né, falado nas aulas anteriores. E aí dentro dos custos nós temos aqui, os custos são as somas, né, dos valores monetários consumidos para a produção, tendo em vista a finalidade da empresa. E nós temos aqui, ó, bens de custos, né, que é o que? Potencial de forças e materiais, que estão à disposição para a produção da empresa florestal, né, mais ou menos fatores de produção. Nós temos mão de obra, bem imobilizados, né, que são os terrenos, máquinas, etc. O material, o serviço de terceiro e o capital. Tá? Capital, para quem não sabe o que é capital, na realidade é o valor que foi investido na empresa. Esse capital pode ser próprio, pode ser oriundo de instituições financeiras, pode vir de acionistas, né, de sócios. Então, é o capital social, é o capital que inicia.
Na outra coluna, nós temos sobre os tipos de custos, né? O que são os custos, né? O consumo de um bem de custo avaliado em dinheiro. Então, nós temos aqui os custos com mão de obra, com depreciações, que é nada mais nada menos do que a perda de valor de um determinado bem, custo dos materiais, né? Custo para serviços de terceiros, custos de juros, dependendo do que você pegou de investimento em banco, instituição financeira, você tem um custo com juros, que são os custos dos créditos, né, solicitados, custos com impostos e os custos com risco. Tá? Então, esses custos com risco pode ser aí uma seguro, né, seguro de vida, seguro de terra, ou até mesmo algo que é previsto, né, devido aos custos, ao risco, né, da atividade em si, né? Não só riscos de vida, né, risco de acidente, mas também riscos financeiros, risco de investimento, e acaba que você acaba incluindo isso na contabilidade. Por exemplo, um projeto que não deu certo e você precisa prever isso como um risco de custo, um custo de risco, né? Um outro elemento nós temos aqui é o centro de custos, né, que é nada mais nada menos do que o lugar, né, o local onde os custos se realizam. Geralmente, esse centro de custos aqui, eles são divididos para facilitar as empresas, facilitar que as empresas saibam para onde está sendo destinados os valores, né, o dinheiro, o investimento. Por exemplo, uma empresa florestal, ela tem tanto as atividades de campo, como tem as atividades de urbanas, né, as atividades internas, atividades administrativas, e às vezes você tem gastos parecidos, né? E aí o que vai determinar se você fez esse gasto no campo ou no escritório é justamente o centro de custos, geralmente representado por uma sequência de números. Então nós temos o centro principal de custo, né, que é o mais importante, as mais importantes áreas de trabalho. Nós temos os centros auxiliares de custo, né, que são sub-áreas de centros de custo, né? Por exemplo, viveiro, máquinas, né? E temos o centro de custos adicional, que é fora da produção florestal, por exemplo, uma pedreira, né? Se a empresa trabalha aí com pó de rocha ou alguma coisa do tipo, ele tem ali uns custos auxiliares. E os objetos de custo são os bens, né, ou serviços, né, que uma empresa florestal produz em consequência de sua finalidade. Então, são pré-objetos de custos, produção inteiras da empresa, né, que são utilizados na parte seguinte do processo de produção, objetos compostos, né, de custos, grau intermediários, e também produtos, né, por exemplo, povoamentos e crescimentos, e objetos finais, né, que são custos de produção e bens que serão vendidos para o mercado. Quanto às dependências de custo, né, nós temos aqui os custos fixos, aí é que começa a entrar aquelas informações que nós falamos lá. Isso é muito importante para o planejamento, né, que nós vamos falar também mais adiante, porque os custos fixos, eles são, como o próprio nome já diz, eles não mudam, né? Então, se tiver, por exemplo, com uma mudança de volume de trabalho, eles ficam constantes, né, para um período determinado. Então, a estrutura básica da empresa, como prédios, terrenos, aluguel, energia, combustível. Então, existem alguns custos que são fixos, não tem como eu retirá-los. E, claro, eles são, pode ser que aumente, pode ser que diminua, eles são variáveis. Aí nós chamamos de custos fixos variáveis. Eles variam um pouco, mas eles não deixam de ser. Já os custos variáveis, eles podem existir, podem não existir, eu posso tirar. Então, eles estão reagindo aqui às alterações do volume, né, do trabalho na empresa. Então, os custos eles são proporcionais, né? Então, o aumento do volume da produção ele causa um crescimento sempre igual aos custos variáveis. Os custos superproporcionais, ele aumenta progressivamente com o volume do trabalho. Os custos subproporcionais, que ele aumenta, o aumento do custo diminui com o volume do trabalho.
Os custos com variação em degraus, né, que é para aumentar a produção são necessários incrementos em degraus e fatores de produção, o que eleva os custos também em degrau, e os custos remanescentes, que são os custos que diminuem mais lentamente. Porém, qual é a diferença do custo fixo para os custos variáveis? Se por um acaso, o que eu falei aqui pode ser que confunda, né? Mas vamos ficar só no custo fixo e custos variáveis. Porém, se haver uma produção de um determinado produto, por exemplo, esses custos aqui, eles vão trabalhar de acordo a produção, tá? Então, se eu tiver um número grande, vamos dar exemplo aqui, o volume de produção, custos proporcionais, né? Então, vamos aqui para esse primeiro custo aqui. Então, os custos proporcionais, por exemplo, impostos. Se os impostos forem calculados em cima desses custos proporcionais, que geralmente são feitos assim, quanto mais madeira eu extrair, mais imposto eu vou pagar. Porém, se eu tirar zero madeira, eu não vou pagar imposto nenhum. Certo? Por quê? Porque não houve produção. Em compensação, o custo que é fixo, ele não vai deixar de existir. Por quê? Porque é aquele custo que eu trabalhando, produzindo ou não, ele vai ter. Por exemplo, aluguel, aluguel de máquinas, energia, por mais que seja menos, mas eu não vou deixar de pagar a licença, ou seja, são custos que realmente não tem como eliminar, diferentes dos custos variáveis. Então, levando em consideração custos fixos, né, custos variáveis, eles estão diretamente, né, proporcionalmente ligados à produção, enquanto aos custos fixos eles não estão ligados à produção. Tendo a produção ou não, ele vai ter esse custo fixo da mesma maneira. Espero que tenha ficado claro essa questão de custo fixo e custos variáveis. E aí nós temos aqui alguns conceitos, né, sobre custos. Então nós temos os custos efetivos, né, que são os custos reais. Nós temos os custos médios, né, que é o custo reais dos períodos passados ou, né, de várias empresas. Nós temos os custos marginais, né, que são custos adicionais para a produção de mais uma unidade de produção. Nós temos os custos de oportunidade, que é lucro perdido, né? Lucro perdido da segunda melhor alternativa, diminuição do lucro mediante a escassez de um fator de produção, né? Se não existe escassez, o custo de oportunidade seria igual a zero. Custos planificados, né? Que são custos calculados antecipadamente, né? Analiticamente, como grandezas teóricas prescritas, e a margem de contribuição, que é nada mais nada menos do que a diferença entre as receitas e custos, é isso? Então, a receita menos custos variáveis igual a margem de contribuição menos custo físico, que é igual o resultado bruto empresarial. Outro custo que deve ser levado em consideração, custos com mão de obra. Geralmente, nas empresas florestais, são feitos empreitas, né? São contratados por horas, por diária, né? Porque são trabalhos esporádicos. Então, os custos que surgem pelas produções empresariais dos empregados ou mesmo proprietário, ele tem aqui vários outros custos, né? Inclusive encargos sociais. Então, por exemplo, os custos salariais, né? Por exemplo, o salário mínimo ele é fixado por lei, né? Isso só vai diferenciar entre salário nominal e salário real. Isso aqui é definido em contrato. Os encargos sociais, independentemente de salário, você vai ter que pagar, né? Então, o pagamento ou desembolso do valor para o melhoramento da situação social dos trabalhadores e dos empregados, né? Como, por exemplo, seguro contra acidente, de morte, doenças, melhoramentos de moradias, melhoramento de condições de trabalho. Então, esses encargos sociais aqui, geralmente, eles são implementados diante de uma condicionante, tipo como houve aqui na nossa região, da região de Belo Monte, né? Então, pode ser encargos sociais obrigatórios ou encargos sociais voluntários, como, por exemplo, plano de saúde e dentista, é um exemplo.
E o outro são os salários, né, calculados do proprietário, né? Então esse aqui, muitas vezes as pessoas falam da empresa e onde é que fica o lucro do proprietário? Na realidade, ele existe o salário calculado do proprietário, né? Ele é calculado como substituição para um outro emprego, né, não aproveitado, depende do tempo de trabalho e das qualidades do proprietário e entra no cálculo de custos, né, mas não como cálculos de gastos. E aí nós temos outros tipos de custos, né? O que são os custos? Por exemplo, a depreciação, nós já falamos alguns slides anteriores, é a perda de valor, né? Perda de valor, geralmente eles são mais comuns em equipamentos, veículos, né? Máquinas, então geralmente eles têm uma tabela que determina, devido ao tempo, né, por um certo período, ele determina a perda de valor até ele, né, essa depreciação ele vai até ele ser zerado do patrimônio da empresa. Uma vez ele zerado, ele poderá ser vendido. E essa venda ela entra como lucro para a empresa, ela entra como receita para a empresa. Por exemplo, um veículo popular ele tem, se eu não me engano, a depreciação de 20% por ano. Então, se eu compro um veículo novo, eu declaro ele pelo valor da compra no primeiro ano, por exemplo, 40 mil hoje, eu acho que está um carro popular, 50 mil. 50 mil reais um carro popular, e aí eu declaro ele como 50 mil, ou seja, é uma aquisição. E aí, no primeiro ano ele está valendo o preço de compra, no segundo ano ele já tem uma depreciação de 20%. Então, no segundo ano eu vou declarar ele como 40, no terceiro a 30, no quarto a 20, no último a 10, até ele zerar na depreciação e ele sai dos dados contábeis, né? obedecendo essa tabela. E aí, se a empresa quiser vender esse veículo, ele pode vender. Como ela não está mais no patrimônio, está como zerado no patrimônio devido a essa depreciação, que é lançado ano a ano, ela vai entrar como receita de venda de equipamentos ou automóveis, certo? Outros custos, né, que não tem por onde correr, são os impostos, né, que são divididos em taxas e licenças, principalmente licenças ambientais para as empresas florestais, né? Nós temos também tipo de custo com material e equipamento. Nós temos aqui também custos com terceiros, isso aqui pode ser consultoria, pode ser inúmeras outras coisas que podem ocorrer. Os riscos, né, que nós já falamos também, não só riscos de vida, mas também riscos financeiros, quando você pega um empréstimo, por exemplo, onde uma atividade florestal envolve altos riscos, né, financeiros de investimento, geralmente você paga por esse risco, né, como se fosse uma espécie de seguro, né? E também você paga aqui os juros dos investimentos que são feitos por instituições bancárias. A instituição bancária ela vai cobrar um juros em cima do investimento que você fez e ela entra também como um custo de produção. Tudo bem? Então, o que nós estudamos na aula de hoje? Nós falamos sobre contabilização, seus conceitos, né? Falamos sobre os custos e os seus tipos de custos. E eu espero vocês aí na próxima aula para a gente falar um pouco mais sobre custos, rentabilidades e também sobre análise das empresas. Tudo bem? Então, aguardo vocês, espero que todos tenham compreendido o assunto. Lembrando que essa aula ela está sendo gravada e disponibilizada no portal SIGA e você pode assistir ela quantas vezes forem necessárias para melhor compreensão do conteúdo. Certo? Espero que todos fiquem bem. Até o nosso próximo encontro.